Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Estou retomando mais uma aula aqui do nosso módulo introdutório do NEPSE. A aula de hoje vai ser sobre vetores e matrizes, que são as primeiras estruturas de dados que a gente aprende. Bom, eu vou ter uma abordagem um pouquinho diferente dessa aqui. Eu vou usar mais o deve ser mais ao invés dos próprios slides, para achar que fica um pouquinho melhor. Começando, quais são os conhecimentos necessários para a aula? Acima de tudo, além de todos os conhecimentos anteriores, em especial seria bom você dominar as estruturas de repetição, que foi o assunto da aula anterior. Em especial o laço for. Beleza? Falando um pouquinho sobre a problemática que as estruturas de dados homogêneas, ou os vetores e matrizes, resolvem. Basicamente, vamos supor que eu tenha que fazer um algoritmo que vai receber n notas de prova. E eu preciso receber essas notas de prova, somar, fazer uma média e verificar se o aluno foi aprovado ou não. Anteriormente, do jeito que a gente estava fazendo, se fosse 5 notas, a gente precisaria de 5 variáveis para cada nota, receber cada variável, no cálculo da média, somar cada variável, então fazer toda essa linha de código aqui toda vez, sempre que eu precisasse usar todas, e no final calcular a média usando uma variável de soma dividido pela quantidade de notas. Com 5 notas até que não é muito trabalhoso, mas a partir do momento que começa a subir para 10, 100, 1000 notas, você utilizar 1000 variáveis fica praticamente e humanamente impossível de você escrever esse código. Então, qual que é a ideia dos vetores? Fazendo uma explicação bem por cima, se vocês forem pesquisar em livros didáticos e outras coisas, vocês vão ver que a explicação de vetor é um pouquinho mais complexa. Mas basicamente, vetor é um espaço contíguo na memória do computador, ou seja, é um espaço que tem vários elementos um do lado do outro, e que basicamente esses elementos eles armazenam o mesmo tipo de dado e que você pode acessar esses elementos. Então é como se você estivesse declarando uma lista. Eu vou abrir o Paint rapidinho, só para mostrar. Bom, basicamente a ideia de vetor é essa daqui. Você tem um espaço contíguo na memória. E esse espaço ele tem, por exemplo, 4 posições. Contíguo seria um do lado do outro. Cada elemento aqui é do tipo inteiro, porque eu defini que o meu vetor vai ser do tipo inteiro. E basicamente você pode armazenar vários elementos na memória. Então cada espaço aqui da memória se refere ao mesmo elemento, à mesma estrutura, ao mesmo vetor. E você acessa os elementos em particular. Se você vê mais ou menos fazer uma alusão a alguma outra coisa, isso aqui é basicamente, como se eu posso dizer, uma lista de compras, basicamente, em que eu tenho 4 linhas, em que cada linha eu tenho basicamente um elemento ali, um produto que eu tenho que comprar. Mas todas pertencem à mesma lista de compras. E se eu quero saber que produto, eu falo qual que é o terceiro item da lista, qual que é o quinto item da lista. A ideia aqui é mais ou menos a mesma, obviamente com alguns detalhes, mas, por exemplo, se eu quero saber qual é o terceiro elemento da lista, eu chamo a lista e passando a posição do terceiro. Daí ele vai me retornar qual é o valor que está lá. Certo? A gente tem alguns outros nomes para os vetores. Eles podem ser chamados de arrays, arrays 1D, arrays unidimensionais, entre outros. Basicamente, o seu tamanho ele é fixo e ele é definido em tempo de compilação. Inclusive, eu até percebi que tem um erro aqui, é unidimensionais. Não tinha reparado que eu tinha escrito errado.
Mas basicamente o tamanho de um vetor ele é fixo, ele é definido em tempo de compilação, então basicamente eu estou escrevendo meu código, eu tenho que saber quantos elementos eu tenho que colocar nessa lista, nesse vetor. Então seria como se eu pegasse uma folha de papel e eu soubesse que eu só tenho limite para colocar 40 elementos ali. Então eu tenho que definir isso na hora que eu estou escrevendo meu código. Seus elementos ficam um do lado da outra da memória, igual foi no desenho que eu fiz no Paint, igual exatamente esse desenho aqui, que eu tenho o vetor notas e que cada elemento está um do lado do outro. E basicamente não é possível crescer o tamanho do vetor. Esse vetor que a gente vai apresentar inicialmente, ele não é possível ser incrementado ou decrementado. A gente tem o vector da STL que permite isso, mas para esse tipo de vetor em específico não vai ser possível. Antes de ir para o código, fazer uns comentários aqui. A gente vai ver o vetor padrãozinho, que é o vetor do C-Style, que é o mesmo vetor que você usaria na linguagem C. E ele tem alguns detalhes. Lembra que eu falei que você acessa os elementos passando a posição dele. Então eu fiz a analogia com a ideia da lista de compras. Basicamente na lista de compras a gente faz pelo mais intuitivo. Então, se eu quero saber qual que é o terceiro item, eu falo o terceiro item na lista de compras, ou o item na terceira linha. A ideia dos vetores é um pouquinho diferente, porque o primeiro elemento é zero, então você sempre acaba pensando de uma maneira diferente. Os vetores, então, eles são acessados a partir do índice 0 e eles vão até o índice de tamanho menos 1. Isso é, se eu tenho um vetor de 5 elementos, eu vou até a posição 4. É exatamente o que essa imagem aqui do lado está mostrando. Eu tenho um vetor de 5 elementos, que começa na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Em que cada posição eu tenho um valor sendo armazenado lá dentro. Então, se eu quero acessar o terceiro valor, o terceiro elemento, eu passo a posição 2. Se eu quero acessar o quinto elemento, eu passo a posição 4. É sempre pensando menos 1, por conta dele começar em 0. Agora, essas partes aqui de como você define um vetor, atribuir os valores da inicialização, vai ter nos slides, porém eu vou mostrar isso daqui no código mesmo, no DevC++, para ficar um pouquinho mais fácil de fixar. Certo? Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. Primeiro de tudo, como que a gente declara um vetor? Antes a gente declarava variáveis dessa forma, passando o nome, o tipo de dado da variável e o nome que a gente quer dar para ela. A partir de agora, a gente vai a mesma coisa. A gente vai passar o tipo da variável, passa um nome para o nosso vetor e passa quantas posições a gente quer. Então, basicamente, eu estou definindo aqui um vetor de 10 posições. Em que vão ter 10 elementos. Lembrando que o primeiro elemento acessado é o índice 0 e o último é o índice 9. Basicamente, é assim que declara um vetor. É o jeito mais básico e é o jeito que vai ser mais utilizado. Lembrando que entra aquele ponto. O tamanho de dados do vetor tem que ser conhecido em tempo de compilação, que é no momento que a gente está escrevendo nosso código. Tem outras maneiras de eu inicializar um vetor, já com valores. Por exemplo, nota 5. E eu passar todas as notas que eu quero. Isso aqui vai acabar criando um vetor de 5 posições com os valores já armazenados lá dentro. De novo, posição 0 tem o valor 1, posição 1 tem o valor 2, posição 2, perdão, tem o valor 3, posição 3 tem o valor 4 e a posição 4 tem o valor 5. Tem uma outra maneira da gente fazer isso, que seria você inicializar parte do vetor e o resto a gente deixa para o próprio compilador. Quando a gente faz isso, o compilador ele zera todas as outras posições. Então, basicamente, aqui eu vou inicializar a posição 0 e a posição 1, e o resto vai ser 0, até o final do vetor. Isso vale também se eu quiser
inicializar todo mundo com 0, que seria só fazer isso daqui. Nesse caso aqui eu não tenho certeza se todo mundo é inicializado com 0. Se eu não estou enganado, às vezes pode ter algum elemento aqui que fica com um lixinho, fica com um valor esquisito, tipo isso aqui. Então, esse aqui é um pouquinho mais confiável para inicializar todo mundo com 0. Bem, essas aqui são as, deixa eu ver, as 1, 2, 3, 4 maneiras de você inicializar um vetor. Óbvio que nem sempre você fica utilizando elas. Basicamente, geralmente a gente usa isso daqui porque a gente vai sobrescrever os valores, 95% das vezes. Então a gente não se preocupa tanto com aquele problema do lixinho, do valor aleatório na memória. Tanto para atribuir valores como para acessar os valores, a lógica é exatamente a mesma. Então, eu vou até apagar aqui. Se eu faço isso daqui, nota 0 é 10, eu estou falando que o valor na posição 0 do vetor é 10. O valor na posição 4 do vetor é 5. O valor na posição menos 1 do vetor é 32. Eu estou atribuindo o valor na posição 0, eu estou atribuindo 10 na posição do 0 do vetor. Então eu tinha aquele vetor que estava assim antes. Aqui na posição 0 eu vou trocar por 10. Aqui na posição 4 eu vou trocar por 5. Aqui na posição menos 1 por 32. Obviamente que eu coloquei isso aqui de pegadinha, né? Óbvio que não existe a posição menos 1 da mesma forma que não existiria a posição 5. Então isso aqui é um cuidado que vocês têm que ter em especial. Acessar índices inválidos. E para imprimir tanto para acessar basicamente, a lógica é a mesma também. Se eu imprimir nota 0, e se eu quiser atribuir com o CIN mesmo, por exemplo, quero atribuir para a posição 3, vai funcionar igual. Imprimiu a nota 0, que valeu 10, vou receber o valor 5, imprimiu 5. Geralmente a gente não fica fazendo dessa forma, porque se ficar fazendo dessa forma, acaba fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes com 30 variáveis, por exemplo, int nota 1, nota 2, nota 3, seria a mesma coisa basicamente. Então, a gente, quando trabalha com vetores, a gente percorre eles usando um for loop. Se você viu a aula de estrutura de repetição, você viu que o for loop ele é o que tem a precisão mais bonitinha, ele tem o controle mais fino. Então, é justamente ele que a gente usa com vetores, porque você controla tanto a posição com o int i, controla o limite, né, de acesso para você não acessar um índice inválido, e você controla de quanto em quanto que você quer percorrer o nosso vetor. Então, dessa forma, com esse for loop aqui, eu vou percorrer todos os elementos do vetor e vou atribuir um valor para eles. Então, para cada valorzinho aqui desse meu vetor, eu vou colocando. Então, acesso a posição 0 e recebo um valor. Acesso a posição 1, recebo um valor. Acesso a posição 2, recebo um valor. Acesso a posição 3, recebo um valor. E acesso a posição 4, recebo um valor. Com esse for loop. E, evidentemente, que o i é o que controla as posições. E o mesmo vale se eu quiser imprimir os elementos do vetor. Se eu quiser imprimir um em cada linha, então eu vou receber 1, 2, 10, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Bom, você percebeu, eu uso esses 5 aqui, só que é porque eu sei que tem 5 elementos e é um exemplo bem simples. Mas se eu trocasse para 50, e eu tivesse um código que recebe e imprime, eu teria que trocar para 50 e trocar para 50. Esse problema ele
ele é resolvido usando o vector da STL, que tem o método .size ou .length, um dos dois. Mas aqui com os vetores mais tradicionais do tipo C, a gente usa um cálculo que... Capacidade não, tamanho. Que usa uma função só da linguagem C, que é o sizeof. Basicamente o sizeof, falando bem rapidinho, ele retorna a quantidade de bytes que uma estrutura tem. Então, por exemplo, para eu saber quantos elementos tem esse vetor, eu teria que pegar a quantidade de bytes dele e dividir pela quantidade de bytes do tipo do vetor, que é o tipo int. Porque o vetor aqui, como ele ocupa 50 espaços na memória e todas são do mesmo tipo, o tipo int ele ocupa 4 bytes. Então aqui esse meu vetor tem 200 bytes. Então 200 bytes em um vetor e cada elemento usa 4 bytes. Então basicamente o que eu vou ter aqui é 200 bytes do meu vetor dividido por 4 bytes por int. Então, fazendo essa continha, você vai chegar em 50, que é a quantidade de elementos do vetor. Essa aqui é uma maneira de você usar, e caso você troque aqui, você não precisa se preocupar. Então, ao invés de usar um valor, eu uso essa variável tamanho que eu acabei de calcular. Mas enfim, isso aqui é só um detalhezinho. Quando for usar o vector, evidentemente que a gente não se preocupa com isso. Tem também a maneira da gente percorrer o vetor usando o laço for each. Eu acabei não falando do laço for each na aula anterior, de estruturas de repetição, devido ao fato que faz mais sentido falar com as estruturas de vetores e matrizes. Mas basicamente, você está falando o seguinte, que para cada valor no meu vetor notas, eu quero fazer alguma coisa com esse valor. Eu não me preocupo em pensar na posição. Eu estou falando que eu quero acessar cada valorzinho desse meu vetor, cada valorzinho, e usar esse valorzinho para alguma coisa. É óbvio que ele usa na ordem também. Então, tipo, você não consegue começar por esse daqui ou começar por esse daqui. Você vai começar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, por exemplo, se eu fizer isso... Deixa eu tirar essa linha. Coloquei 10 elementos, né? 10. Ele imprime todo mundo um do lado do outro. Ele se preocupa com o valor em si. Então eu não tenho que ficar pensando em passar, por exemplo, notas i. Então, tipo, a ideia usando for each é se a posição não for relevante para mim e eu quiser percorrer todos os elementos, é melhor usar o for each do que ficar usando essa estrutura do for aqui com i igual a zero. Se a ideia da posição, tipo, acessar do último, acessar do meio e acessar do fim não for tão relevante, o for each é o melhor porque ele vai começar do primeiro e vai até o último e vai usar os valores que tem no vetor. Bom, eu vou fazer um exercício de vetor que tem aqui, aí os demais eu coloco como correção. Aí, terminando o exercício, eu faço a explicaçãozinha de matrizes, que é basicamente a mesma coisa de vetores, com uma pequena diferença. Mas o exercício é o seguinte, que dada uma sequência de n inteiros, imprimir essa sequência na ordem inversa da leitura. Então eu vou imprimir na ordem normal da leitura e na ordem inversa. Primeiro eu tenho que receber a sequência de elementos. Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, porque ele falou que dada n elementos, e isso aqui é um exercício normal que cai nas competições.
Mas basicamente eu tenho um int n, eu recebo esse n e eu crio um vetor baseado nesse n. Então se o usuário digitar 20, ele vai criar um vetor de 20 posições. Quando isso acontecer, a gente pode evitar de usar aquela variável tamanho lá usando o sizeOf. A gente pode usar o n direto. Então, basicamente, eu recebo os valores. E aqui eu vou imprimir na ordem normal. Ordem normal. E aqui eu vou imprimir na ordem inversa. Se na ordem normal eu tenho que começar do índice 0 e parar no n-1, que é graças ao menor para sempre no n-1, na ordem inversa é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de começar no índice 0, eu vou começar no índice n-1, enquanto esse meu vetor, esse meu i, for maior que 0, ele vai subtraindo de 1 em 1. Por que fazer desse jeito? Porque eu vou acessar o índice 4, eu vou acessar o índice 3, eu vou acessar o índice 2 e eu vou acessar o índice 1. Em todo esse momento aqui, eles foram maior do que 0. Então, maior ou igual a 0, na verdade. Então, quando chegar no 0, ele continua por causa da igualdade, acessa um índice 0 e vai ficar menos menos, vai ficar menos 1. Então, o laço for vai acabar quando o i valer menos 1, significa que já percorreu todos os elementos do vetor, na ordem aos contrários. Então, eu vou receber o valor 5, o valor 7, o valor 9, 10 e 12. E tem mais algum? Ah, pera aí. 5 é o primeiro a quantidade. 5 elementos, valor 12, 7, 6, 5, 3. Na ordem normal, 12, 7, 6, 5, 3. E na ordem inversa, 3, 5, 6, 7, 12. Isso aqui é um exercício bem facinho. Os demais eu vou resolver e eu coloco nos comentários do vídeo. Mas, basicamente, agora eu vou passar para a explicação de matrizes com essa mesma pegada de voltar para cá, para o deve ser mais mais. Se você entendeu o vetor, você entende matriz. E é simples assim. Entendeu o vetor, entende matriz. E se você já usou Excel na vida, você entende matriz ao quadrado. Então, basicamente, você entende duas vezes. Se você entendeu 5%, você vai entender 25%. Obviamente que a conta não está certa. 5% ao quadrado não vai dar 25%. Mas basicamente é isso. Se você entendeu vetor, você entende matriz. Por quê? Porque matrizes nada mais são do que vetores de vetores. É um vetor em que cada posição do vetor, ao invés de eu ter um inteiro, um float, um char, um double ou qualquer outra coisa, eu vou ter um outro vetor. Por que, se você entende Excel? Porque a maneira mais lúdica, mais fácil de entender uma matriz é como uma tabela de linhas por colunas. A ordem de acessar ali de índice 0 e até tamanho menos 1 se mantém, então não é nada de novidade. E em relação a nomes, geralmente vetores têm o nome de matriz, vetores bidimensionais, arrays 2D, vetores multidimensionais. Mas basicamente aqui a lógica é o seguinte, em que cada linha do meu vetor eu vou ter um vetor de tantas posições, ou cada linha eu vou ter tantas colunas. Então eu tenho aqui um vetor de 3 linhas, que vai do índice 0 até o 2,
em que cada linha vai ter uma matriz, vão ter 4 colunas, que vão do índice 0 até o 3. Agora que entrar aqui no código, só mostrar aqui rapidinho. A declaração é simples, é o tipo de dado da matriz, o nome dela, abre colchetes, as linhas, abre colchetes, as colunas. Então aqui é uma matriz de 3 linhas por 4 colunas. Voltando aqui para o dev C++, rapidinho. Eu vou apagar essa linha de código. A maneira de você declarar uma matriz nada mais é do que o que estava no slide. Eu tenho a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Essa aqui é a maneira mais simples de você declarar uma matriz. Então, basicamente, você declarou aqui uma matriz de três linhas, em que cada linha tem 4 colunas. Eu decidi fazer desse jeito para evidenciar aquela noção que cada linha vai ter um vetor. Então, tipo, cada linha da matriz, na verdade, eu estou armazenando um outro vetor. Isso aqui é importante entender, porque matriz, usando C++ próprio, é um vector de vector, é um vector de vectors. Então, aqui só fazendo uma analogia com a STL. Opa. Matriz. Então, eu tenho um vetor, em que cada posição eu vou ter um vetor de inteiros, que é basicamente isso. Eu tenho um vetor em que cada posição eu vou ter um vetor de inteiros. Então, se você não entender muito bem essa lógica, quando você vê isso aqui pela primeira vez, pode ficar confuso. Para quem entende só a matriz como uma forma de tabela em si. E as maneiras diferentes de você inicializar, por exemplo, aqui, eu quero inicializar todos os valores. Você simplesmente passa na forma como se você estivesse inicializando um vetor em cada linha. Então, estou inicializando o primeiro vetor, vou inicializar o segundo vetor e vou inicializar o terceiro vetor. Espera aí. Então, basicamente, eu tenho 3 linhas em que cada linha tem 4 colunas ou um vetor de 4 posições. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Para inicializar um valor em específico, basicamente eu passo a linha que ele está, a linha que ele estiver e a coluna que ele estiver. Então, linha 2, coluna 3. Estou falando que vai ser o valor 30. Então, linha 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Então, é como se eu estivesse trocando esse valor por 30. A ideia de você acessar também é a mesma. Se eu quiser imprimir, é a mesma coisa. Não muda nada. E só vai mudar agora no sentido de percorrer. Deixa eu fazer o testinho. Funciona. No sentido de percorrer, basicamente, eu vou ter 2 for loops. Um dos loops ele vai controlar a quantidade das linhas. Ele vai controlar o índice da linha. E o outro, o índice da coluna. Vamos fazer aqui
uma tabuada. Vou até apagar esse... Eu vou usar isso aqui e depois eu vou fazer um exercício. Fica um pouquinho mais fácil. Para mostrar esse comportamento. Eu vou sobrescrever toda essa minha matriz aqui. A ideia é basicamente essa. Você trava um for na linha e tem um outro for que cuida só das colunas. O que acontece aqui é o seguinte, que cada iteração do i, ele vai esperar a iteração do j acabar para ir para a próxima iteração do i. Então, eu tenho aqui um i igual a 0, ele vai esperar o j fazer todas as iterações. Quando ele terminar, que o j valer 4, ele vai ir para o próximo i igual a 1. E de novo vai fazer de novo. J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. E assim, repetidamente. Obviamente que o i igual a 2 é o último aqui. Então, quando o i valer 3, vai parar esse laço for, que também vai, consequentemente, vai parar isso daqui. Essa matriz aqui tem 12 elementos, então vai levar um tempinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele imprimiu todo mundo um do lado do outro, porque eu não dei espaço. Tem uma maneira de fazer isso aqui usando size off, mas eu acho que é meio desnecessário, sinceramente falando. Eu acho que é um trabalho muito grande e não vale a pena. Eu vou fazer um exercício que não está na lista ali, eu acredito. Eu não sei se eu cheguei a ver, se estava na lista. Que é basicamente fazer uma tabuada e salvar na matriz. Então, a tabuada é do 10 por 10. Na verdade, 11 por 11, porque eu vou incluir o 0. I menor do que 11. I mais mais. Basicamente, então, a minha tabuada na posição I, J, vai ser o resultado do próprio I pelo J. Também é possível atribuir com contas, tá? É a mesma lógica das variáveis, não muda nada aqui os operadores de atribuição. Então, fazer mais igual, menos igual, não muda, é a mesma lógica. Eu vou fazer de novo esse mesmo loop, só que imprimindo os resultados. Fazer aqui um textinho para ficar mais bonitinho. Tabuada do i. E aqui fazer um texto i vezes j é igual ao valor que está armazenado lá. Opa. Deixa eu só dar mais uma quebra de linha aqui no final. Pronto. Eu acabei fazendo uma tabuada normal, que começa na tabuada do 0 e vai até a tabuada do 10. O que esse exercício está fazendo? De novo, lembra que para cada iteração do i, ele vai percorrer todas as iterações do j. Então, quando o i valer 0, ele vai fazer todo o for loop aqui do j. J igual a 5, J igual a 6, J igual a 7, J igual a 8, J igual a 9, J igual a 10. Quando chegar no 10, vai encerrar esse for e vai voltar aqui para cima.
com o i valendo 1. E vai repetir todo esse processo aqui. Quando terminar o for do j, vai voltar aqui para cima com o i valendo 3. E assim por diante. Como isso aqui acontece, eu estou atribuindo para a posição 0, por exemplo, na coluna 0, a conta 0 vezes 0. Eu estou atribuindo na coluna, por exemplo, na linha 3, na coluna 2, o resultado de 3 vezes 2. Então, a linha, no final das contas, salva a tabuada do enésimo número. Então, a tabuada do 0, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3. E cada coluna, um resultado de, por exemplo, 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0 vezes 2. Então, as linhas estão sendo as tabuadas e cada coluna, em cada linha, em cada vetor das linhas, são os resultados. Então, a coluna 10 vai ser o resultado da linha, da tabuada, daquela linha específica, vezes 10. É basicamente essa a lógica do código. Então, só de bater o olho aqui, você saberia dizer qual seria tipo, o resultado. Porque a tabuada do 4 é a tabuada do 4, que está na linha 4, e o resultado de 4 vezes 7, porque está na coluna 7. É basicamente isso a lógica do código. E por fim, eu estou só imprimindo aqui com uma personalização. Falando aqui a tabuada do i dentro do for do i, para não ficar repetindo várias vezes. E aqui eu estou imprimindo i vezes j e o resultado que deu. Que é exatamente isso aqui, ó. Trava no i, para imprimir os resultados de uma tabuada em específico, e percorre os resultados. É igual a estrutura de uma tabuada normal, não tem muito bem o que explicar disso aqui. Tem uma sequência de outros exercícios, tanto para matriz quanto para vetores aqui. Tem outros 4 exercícios de vetores, porque o primeiro eu resolvi. E de matrizes tem 4 exercícios também. E por fim tem um desafio aqui no final. Para quem tiver interesse, tem aqui também uma outra lista de exercícios. Na verdade são 5 exercícios de matrizes. E tem uma outra lista de exercícios aqui para quem tiver interesse em fazer. Então, caso surja alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só colocar aí nos comentários. E até a próxima.